Existe algo que eu venho pensando nos últimos dias que eu quero compartilhar com você. Talvez você nem tenha pensado nisso, mas se você pensou, fica aí para a gente poder afiar o nosso machado juntas, que é o quê? Eu acho muito curioso como em alguns relacionamentos a gente fica esperando que o outro descubra sozinho o que se passa dentro da gente, o que está acontecendo. A gente muda, a gente fica diferente, a gente responde de forma mais seca, demonstra que tá chateada e no fundo a gente fica esperando que a pessoa faça aquela pergunta: ei, te fiz alguma coisa? Ei, tá tudo bem? Só que essa pergunta nem sempre vem. E quando ela não vem, a gente fica pensando que, poxa, fulano não se importa comigo, não presta atenção, não me ama o suficiente. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Será que a pessoa realmente não percebeu? Ou será que ela nunca teve a oportunidade de conhecer ou de descobrir o que você realmente estava sentindo? E por que eu te pergunto isso? Porque existe uma ideia muito romântica que a gente aprendeu em algum lugar, em algum espaço da nossa vida, de que se a pessoa me ama ou nos ama, ela vai perceber o que está acontecendo dentro de mim. Como se amar alguém, o amor fosse uma espécie assim de ler pensamento, mas até onde eu sei, o amor não faz isso. O amor conversa. E penso eu que essa dificuldade começa muito antes dos nossos relacionamentos. Ela conversa na forma como a gente aprendeu a lidar com as nossas emoções. Quando a gente era criança, a gente chorava e muitas vezes a gente podia escutar: você está exagerando, você é dramática, engole o choro, senão você vai apanhar. Pare de fazer drama. E sem perceber, a criança vai aprendendo que sentir, demonstrar incomoda. Que dizer que está triste incomoda, que sentir medo incomoda, que demonstrar necessidade incomoda, e com isso ela vai aprendendo o quê? A esconder os sentimentos. E quando cresce, essa criança, que pode ser eu, que pode ser você, que pode ser vocês, continua repetindo o mesmo ciclo. Só que de uma forma muito sofisticada, que é o que? Ai, tá tudo bem. Não, pode deixar comigo. Ai, não foi nada. Quando na verdade, no fundo, a gente queria que a pessoa só insistisse só mais um pouquinho. Mas sabe o que acontece quando a gente continua de alguma forma escondendo o que a gente sente, ou seja, repetindo o ciclo? Não desaparece. E às vezes vira até aquela sensação clássica que a gente diz: nossa, ninguém se importa comigo. Eu sinto que ninguém me entende. Eu sinto que eu tô sozinha. E sabe por que eu digo isso? Porque no consultório as pessoas não aparecem dizendo assim: ai, eu tenho dificuldade de comunicar o que eu sinto. Normalmente a pessoa diz: ninguém me entende. Eu me sinto muito sozinha. Parece que, sei lá, eu não sei o que acontece comigo. Parece que eu não pertenço a esse lugar. Meu relacionamento não tá dando certo. E aos poucos, conforme a terapia vai andando, a gente vai percebendo que essa pessoa, ela aprendeu tanto a esconder as próprias necessidades que agora ela não consegue mais comunicar. Ou até mesmo reconhecer, mas vem muito mais o medo de comunicar. Mas se eu falar, o outro vai ficar triste. Se eu falar, eu vou estar incomodando. E algo que eu acho muito bonito que acontece na terapia com as pessoas que têm essa dificuldade é que antes delas aprenderem, né, a conversar com o outro sobre as coisas que incomodam, elas aprendem a conversar com elas mesmas, bem como reconhecer o que sente antes de verbalizar. Se você está passando por isso, onde ninguém te entende, onde você não consegue comunicar os teus sentimentos, eu quero te fazer uma pergunta. O que você gostaria que essa pessoa soubesse sobre você que você nunca conseguiu dizer? Talvez você vai responder coisas como: eu gostaria que você tivesse mais presente. Aquilo que você fez me machucou. Eu estou chateada. Eu senti sua falta. Eu preciso da sua ajuda. Percebe? Quase nunca o problema é falta de sentimento, mas sim nunca colocar esse sentimento em palavras. Existe uma diferença muito grande entre vulnerabilidade e dependência. Na dependência, você acredita que o outro é responsável pela sua felicidade. Já na vulnerabilidade, você permite que o outro possa conhecer quem é você. Isso são coisas totalmente diferentes. Eu acho muito bonito quando a pessoa diz: isso me machucou, eu gosto de você, olha, eu respeito muito você, mas esse aqui é o meu limite. Quer dizer, isso exige coragem e exige também a gente dar oportunidade para o outro reconhecer o que nos machuca, o que passa ou não dentro da gente. Existe uma frase que eu gosto muito que eu quero compartilhar com vocês: intimidade não nasce quando o outro adivinha o que você sente. Intimidade nasce quando você permite ser
desconhecido. E isso muda tudo porque você permite com que o outro te conheça. Você começa a construir pontes, você começa a investir na relação, você oferece, tipo, verdades em vez de testes silenciosos ou teste na qual a pessoa precisa descobrir o que você está sentindo. E eu repito, se você não dizer para o outro o que você precisa, o outro não vai adivinhar. Melhor, não é obrigação do outro adivinhar se você não coloca um limite. E eu acho que essa falta de dizer o que a gente sente, né, sobre o que o outro fez, ou até sobre o que a gente sente sobre o outro, né, porque a gente tem aquela regra que você já deve ter passado, ai, se ele não me disser eu te amo primeiro, eu não vou dizer eu te amo para ele. E eu acho que justamente os problemas dos relacionamentos hoje atual não é a falta de amor, não é a falta de companheirismo, mas é a falta de demonstrar para o outro quem realmente a gente é. A gente está tão viciada, eu acho, em esconder o que a gente sente para não se machucar, que a gente acaba se machucando porque a gente não dá a oportunidade de o outro nos conhecer de verdade. E eu sei, tá? Comunicar pro outro que a gente tá sentindo, que machuca os limites, pode ser que o outro mesmo assim não entenda. Mas eu quero refletir dentro disso algo com você. Quando você comunica pro outro aquilo que está acontecendo, você para de abandonar a si mesma na tentativa de ficar na vida de alguém. E para mim, essa é uma das formas mais bonitas de amor próprio que existe. E na minha cabeça, comunicar para o outro o que está acontecendo é doloroso, mas é muito mais vantajoso do que eu esperar que ele adivinhe, entendeu? Pelo menos se eu comunico, eu dou oportunidade para ele mudar. E se eu não comunico, eu me abandono. Porque eu vou ficando ressentida, eu vou me distanciando, eu vou, até dizer assim, chega, não sei mais quem eu sou. Antes de terminar esse vídeo, eu gostaria que você refletisse sobre uma pergunta. Como que seriam os seus relacionamentos se as pessoas te descobrissem de verdade? E não descobrissem ou só soubessem o seu silêncio. Porque talvez voltar para si seja a gente dar voz para a pessoa que está aqui dentro. Pense sobre isso, eu espero que você tenha a oportunidade assim de refletir. Desejo que só um pouquinho essa conversa tenha ajudado você a voltar para si. Só um pouquinho, viu? Nos vemos no próximo vídeo.